Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Estão todos bem? Quem vos fala é o professor Ricardo e estaremos juntos na exposição do livro de Lucas, do Evangelho do livro de Lucas, e agradecendo a Deus aí pela oportunidade e privilégio que Ele nos dá de aprender mais sobre a sua palavra. Amém? Amados irmãos, hoje estaremos falando um pouco sobre o capítulo 1 de Lucas. Lucas, que é o autor, do livro, e que escreveu esse livro aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E para fazermos um breve resumo do que Lucas fala no capítulo 1, nós vimos que a narrativa que este evangelista nos oferece, ou melhor, que Deus nos oferece por meio dele, da vida de Cristo, ela tem início em uma data anterior aos textos de Mateus ou de Marcos. Temos motivos para agradecer a Deus por todos eles, assim como por todos os dons e por todas as graças dos ministros de Cristo, não é verdade? Quando um compensa o que falta no outro, enquanto todos juntos alcançam uma harmonia, e assim nos dias de hoje também. Estamos nesse grupo com vários professores, onde um abençoa o outro através da palavra. Vimos que no capítulo 1, temos aí para resumir um pouco para os irmãos, nós iremos falar, o capítulo 1 ele fala a princípio ele faz uma dedicatória ao seu amigo Teófilo, dos versos 1 ao 4. Ele fala também sobre a profecia e a história da concepção de João Batista, que foi o precursor de Cristo, dos versos 5 ao 25. Ele fala também da anunciação da Virgem Maria, ou o aviso que foi dado a ela de que seria a mãe do Messias, versos 26 a 38. O encontro de Maria, a mãe de Jesus, e a Isabel, a mãe de João, quando ambas estavam grávidas desses filhos, e as profecias que ambas proferiram naquela ocasião, também é relatado entre os versos 39 e 56. O livro de Lucas também fala sobre o nascimento e a circuncisão de João Batista, 6 meses antes do nascimento de Cristo, entre os versos 57 a 66. O nascimento e a circuncisão de João Batista, 6 meses antes do nascimento de Cristo, também é relatado no livro de Lucas, no capítulo 1. O cântico de louvor de Zacarias, dando graças pelo nascimento de João e esperando o nascimento de Jesus, versos 67 a 79. Também relata um breve momento da infância de João Batista, no versos 80. E esses versículos, irmãos, fazem mais do que nos propiciar uma narrativa interessante, mas também eles nos conduzem ao entendimento do ministério da divindade, Deus manifestado na carne, através e por meio de teu Filho amado Jesus. No livro de Lucas, meus amados irmãos, esse Lucas que era médico, vimos Jesus que é apresentado como Salvador. Além de detalhar seu nascimento, o autor nos apresenta parte da infância do Senhor e como ele era prodigioso ainda criança. A intenção de Lucas, irmãos, é nos mostrar que, embora fosse o Filho de Deus, Jesus era 100% humano. Vemos isso nas expressões que ele utiliza para nos dizer que, com o passar do tempo, Jesus crescia e se desenvolvia. Ou seja, irmãos, mesmo sendo Deus, Jesus não fraudou nada. Viveu todas as fases e as estações da vida, como qualquer ser humano, até que por fim chegou o tempo de iniciar o seu glorioso, maravilhoso ministério. Na segunda parte do livro, irmãos, do capítulo
4 ao 21, vemos o início da missão da vinda do Senhor Jesus, que era o quê? Ensinar, curar e restaurar vidas. As multidões se aglomeravam para ouvi-lo ensinar. Ele especialmente se utilizava de parábolas e histórias para dar imagem às suas palavras. Jesus, irmãos, ministrou na Galiléia, primeiro, depois na rota que leva a Jerusalém e concluiu nela. Então vimos que Lucas, que é o autor deste livro, que mais enfatiza o ensino de Jesus, dando a esta versão do Evangelho uma sensação de que estamos lendo Mateus e Marcos ao mesmo tempo. Na última parte do capítulo 22, lemos sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus, onde ele encerra sua missão aqui na terra e se prepara para voltar e nos buscar. E estamos ansiosos por esse dia. Então, amados irmãos, para dar início, a este livro abençoado, está aí um pouco, do resumo do que se trata o livro de Lucas. Amém? E hoje estaremos falando um pouco a respeito do capítulo 1 de Lucas. A palavra grega, irmãos, anotem, traduzida, ela pode ser traduzida por origem, quer dizer também de cima, dos altos, e se referem também a uma análise criteriosa de alto a baixo, do começo ao fim, como vimos em Lucas, no capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Teófilo, que em latim e grego significa querido por Deus, ou também aquele que ama a Deus, foi um militar de alta patente do exército romano que, convertido ao Senhor Jesus Cristo, patrocinou a pesquisa e a publicação deste relatório fiel sobre a vida e a obra de Jesus. A obra veio a tornar-se parte do cânon bíblico, ou seja, os livros inspirados por Deus do Novo Testamento, e cujo propósito, assim como João, é proporcionar aos seus leitores plena certeza quanto aos tremendos fatos relacionados à vida de Jesus Cristo e à nossa salvação por ele. No capítulo 1, vemos vários nomes, vários personagens. Vimos também desses personagens citados no capítulo 1, vou citar Zacarias e Isabel, onde Zacarias e Isabel eram descendentes de Arão, e em virtude disso, Zacarias era sacerdote. Eles eram um casal justo aos olhos de Deus. Embora fosse um casal temente a Deus, eles não eram plenos, sentiam falta de gerar um filho. Isabel era estéril e eles já estavam com a idade avançada. Tudo mudou, irmãos, quando tiveram o encontro com Jesus. Olha que bênção. Tudo mudou quando, em serviço no templo, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e falou com ele. Gabriel veio à terra para dar a boa notícia de que Zacarias e Isabel engravidariam e o filho deles seria um poderoso servo de Deus, chamado João Batista. Gabriel lhe disse qual seria o propósito da vinda e da vida de João. Deu detalhes de seu ministério e falou sobre o prazer de Deus nele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Zacarias então ficou perplexo com a visão e com a notícia e duvidou. Isso gerou entre aspas, um certo desconforto em Gabriel, que disse que ele ficaria mudo por causa da dúvida. Quando a palavra vem de Deus, irmãos, ela se cumpre. Sendo assim, Isabel ficou grávida como Gabriel havia dito, e 5 meses permaneceu em casa, visto que já era uma senhora, já era uma mulher de idade. Contudo, Isabel louvava continuamente ao Senhor por seu cuidado, pela sua bondade e também pela sua fidelidade. Vimos também
no capítulo 1, falar sobre Gabriel e Maria. Assim como Zacarias, Gabriel aparece a Maria. Lucas 1, versos 26. O propósito dele era comunicá-la de que, embora virgem, ela seria a mãe do Salvador da humanidade, o Messias prometido. Ela estaria sendo a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Naturalmente, irmãos, Maria ficou espantada e ouviu atentamente as instruções do anjo. Por fim, a resposta dela foi bem diferente de que Zacarias havia dado. Com um grande coração de serva, a mãe do Senhor disse a Gabriel: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Algum tempo depois, irmãos, Maria foi visitar Isabel para saber como estava sua parente. Quando Maria entrou na casa, João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Isto gerou grande alegria e um pouco também de espanto. Embora não devamos, reverência a Maria, ou mesmo tratá-la como deusa, não podemos, irmãos, esquecer a grandeza da sua importância como mãe de Jesus e também serva fiel a Deus. Isso vai ficar bem evidente, irmãos, na palavra de Isabel, que diz assim: Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Ou seja, na verdade é uma pergunta. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Maria e Isabel tiveram ali um fato de receber a visita de Maria, mãe de Jesus, deixou-a profundamente maravilhada. E aí vemos essa condição e situação em Lucas, no capítulo 1, dos versos 39 a 40. Ao ver as maravilhas que o Senhor Deus estava operando em sua vida e ao redor dela, Maria, mãe de Jesus, exalta a Deus. Ela entoa um cântico de adoração e gratidão ao Senhor. Quando chegou o tempo, o filho de Zacarias e Isabel nasceu. Quando isso aconteceu, as pessoas queriam saber como ele se chamaria. Como Zacarias estava mudo, Isabel respondeu que ele se chamaria João, mas não havia ninguém com este nome na família. E isso deixou todos espantados, pois contrariava o costume daquela época. Daí eles pediram para Zacarias escrever qual seria o nome do menino. E aí, irmãos, para a surpresa de todos, o nome escrito foi João, embora não tivesse sido combinado com Isabel. Então, é muito bacana essa condição, irmãos, porque vimos que Deus realmente estava no controle de tudo. Quando ele escreveu o nome do menino, irmãos, Zacarias foi imediatamente curado. Com isso, todos ficaram espantados e Zacarias louvou intensamente ao nosso Senhor Deus. Ao voltar a falar, Zacarias começou a profetizar a respeito de João Batista. Suas palavras são um resumo da importância e também da grandeza daquele que seria o precursor de Jesus Cristo. E com isso, irmãos, nós encerramos o capítulo 1 deste evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de Lucas. E muito mais temos aí para ler, meditar, se alimentar e enriquecermos com esta palavra tão maravilhosa. Amém, meus irmãos? Então hoje fizemos a exposição apenas do capítulo 1. Amanhã daremos continuidade para a honra e glória do Senhor. Um forte abraço, meus irmãos, e até amanhã.